Prontinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô ao vivo e hoje a minha conversa vai ser com a Cat Monteiro. Ela é instrutora de yoga, inclusive minha instrutora, e a gente vai falar sobre autoconhecimento e yoga. Então, eu vou começar aqui a esperar. Oi, Socorro, bom dia, tudo bom? Que legal você tá aqui. Vamos falar sobre autoconhecimento e como a prática do yoga ajuda a gente nessa jornada. Então, aqui está a Cat, ela já chegou. Cat pede para me... O que a Socorro está perguntando? Vamos para yoga já já? Vamos, tá frio, mas vamos. Eu vou experimentar a Cat, não se sinta traída. Eu vou conhecer a turma da yoga da yoga da Socorro, tá? E Maurício tá aqui, que legal, que bom, obrigada pela companhia. Cat, você tem que pedir para entrar e aí eu libero aqui para a gente começar a falar juntas, tá? Karen, bom dia. Aí, agora sim, Cat. Entrar ao vivo com Cat. Muito bom, muito bom. Vocês estão me escutando bem? Tudo certo? O áudio tá legal? Põe aí um. Ah, que Oi, delícia! Bom dia! bom dia, tudo bem, Mercedes? Tudo! Deixa eu Já me organizar. atrasei, né? Mas, gente, juro, hoje foi o recorde do trânsito, assim, com a chuva. Eu levo a minha filha na escola, né? Nesse horário, mas sempre eu chego com muita folga. Hoje tava tudo parado, tudo parado. Travou, Choveu, né? ferrou em São Paulo, né? Você tá Coisas me ouvindo boas. bem? Eu tô sem fone, eu não sei se vai te atrapalhar, se tá tudo ok aí. Tô te ouvindo bem, sim, tá ótimo. Uhum, tá ótimo. Então vamos chamando as pessoas, vamos ver aí quem tá aí, Karen, Maurício. Vamos aumentando a nossa plateia, porque acho que o assunto é muito legal, pelo menos eu adoro, né, Cat? Falar Sim, de duas coisas tão importantes, né, que é a prática do yoga que traz a gente para esse lugar do autoconhecimento, do autocuidado, do desenvolvimento, né, mental, físico, espiritual. sempre importante cada vez mais, né? Acho que quanto Sim, mais o mundo vai evoluindo, mais ainda a gente precisa desse lugar de olhar para dentro, porque a gente vai saindo, né? Vai colocando o olhar sempre para fora, então cada dia é mais importante esse assunto. sem Bom dúvida, dia. sem dúvida. E você acha, enquanto as pessoas estão entrando, você sente isso que essa busca, né, pela viagem interna, pelo nosso lugar interno tem aumentado pós-pandemia? Eu Ou... acredito que sim, porque a gente sentiu os impactos da pandemia de uma forma muito diferente, né? Muito mais Uhum, intensa. Então, o mundo ele está propenso à ansiedade, a esse tipo de comportamento, né? A gente tem um mundo que vai evoluindo muito rápido, as coisas vão acontecendo muito rápido. Então, a gente já tinha essa propensão à ansiedade. uhum, E uhum, a pandemia ela só deixou isso muito escancarado para todo mundo, né? Então, até quem achava que estava 100% pôde perceber que alguma coisa ali estava precisando de cuidado, né? Então, eu sim, acho que sim, acho que a pandemia fez as pessoas enxergarem, talvez, algo que já existia ali, né? E uhum, não que tenha sido bom, claro que não, mas o bom é que as pessoas agora sabem que precisam desse lugar, né? Desse lugar de olhar para dentro. Muita gente diminuiu o ritmo na pandemia e pôde perceber que isso era necessário, né? E se não uhum, fosse essa pausa, as pessoas não teriam diminuído o ritmo, não teriam percebido a necessidade de pausar, né? Então sim, eu acredito que sim. sim. É, Oi, é Tati, você... gostoso, né? Ver as pessoas. A Tati tá aí. Bom dia, Tati. Que legal. Só fazendo né, trazendo isso para cá, tem estudos, né? E essa coisa de falar do mundo VUCA, do mundo Bunny. O mundo Bunny justamente é isso, né? É um mundo frágil, que ele não é linear, né? Que eles colocam inconstante, né? E isso daí trouxe muito essa reflexão de que para a gente conseguir viver num mundo em que nada é certo,
que as coisas não têm ação e reação, né? Que elas podem acontecer de maneiras completamente aleatórias. A gente tem que desenvolver muita resiliência, né? A gente tem que realmente fazer um trabalho de autoconhecimento para entender e até se blindar um pouco de todo esse excesso e ruído que tem lá fora. E o yoga é uma ferramenta incrível para isso, né? Ela é muito potente mesmo. Sim. E Então, resiliência, é muito legal você ter falado essa palavra, né? Porque é, resiliência é a uhum, tradução do nome da nossa escola, né? Que é Resilir Yoga. E resiliência, eu lembro que eu ouvia muito essa palavra antes de saber exatamente o que ela significava. E eu acho que tem muita uhum, gente que ainda fica tentando entender esse significado, né? E resiliência significa a gente conseguir voltar para a nossa forma original. E mesmo depois de ter passado por por algum estresse, uma deformação, né? Então, puxa, estica e depois volta para aquele lugar original. uhum, E resiliência, eu acho que não existe como viver sem esse aspecto, né? Resiliência. sim, uhum, E o yoga, ele é justamente isso, né? O yoga coloca a gente em lugares de absurdo desconforto, né? O yoga não é sim, uma prática confortável, apesar da gente achar que é, né? é verdade. Então, ele coloca a gente nesses lugares de desconforto para que a gente sinta que mesmo quando a gente passa por essas experiências, a gente pode retornar à nossa forma original, né? E isso a gente pode relacionar com a vida lá fora, a vida no trabalho, né? A vida pós-pandemia. A gente passou por um estresse muito grande, a gente teve Uhum. ações muito intensas sobre a nossa rotina, mas a gente pode voltar a encontrar a nossa essência, tirar as blindagens que a gente vai construindo conforme a gente vai vivendo a vida, né? Então, resiliência é uma palavra Verdade. chave, eu acho, daqui para frente cada dia mais, né? Sim, sim. Uhum. Oi, É muito Rô! importante. Tô vendo o povo entrar aqui, tô só, oi, Rô! Vamos fazendo o Muito bom. social e recebendo todo mundo, né? A gente está realmente num momento ainda de aquecimento, né? De trazer um pouco o que a gente viveu, né? Nesse período e até como a gente se conheceu, né, Cat? Que foi na pandemia, né? E aí vocês mudaram o formato, né, do produto, né? Você tinha um yoga presencial, né, em sala, e a pandemia trouxe a necessidade de fazer tudo para online. Você gostou desse lugar? Ele te deu liberdade? Conta um pouquinho aí como que foi isso. A minha história como instrutora, né, começou num espaço presencial, Uhum, no interior de São Paulo, né, Grande São Paulo, na verdade, na cidade de Suzano. E a gente estava estruturando esse espaço, estava funcionando bem, e aí veio a pandemia, logo que a gente tinha acabado de repaginar o espaço, tínhamos comprado equipamentos novos, então você está com aquela expectativa, né, de fazer o uhum, espaço acontecer, e toda a nossa visão de negócio era dentro desse espaço físico, né. E aí, com a pandemia, não teve outro jeito, né? Era ou a gente vai ou a gente vai, senão não tinha como deixar o negócio minguar. Até porque, uhum. além de ser um negócio, né, as minhas práticas de yoga é o que eu faço com prazer, assim, além de ser meu Sim, trabalho, é quase que um hobby, né? Eu gosto muito é daquilo sua que eu vida, faço, né? é Uhum, minha vida, não tinha como abandonar. E o Resilir Yoga, ele é, né, meu com a minha irmã, a gente é sócia. E ela sempre foi muito visionária, assim, bem antes da pandemia, ela já pensava sobre isso. Poxa, a gente podia ter um espaço online onde a gente pudesse ver as uhum, pessoas de outros lugares. Tem aluno que muda de cidade e às vezes a gente se desvincula só porque não está no espaço físico, né? E ela falou: uhum. não, agora é o momento então de fazer esse negócio funcionar, porque ela já tinha isso na cabeça há muito tempo. E aí, em menos de uma semana, a gente já tinha estruturado tudo. A gente já estava com o Zoom, já estava dando aula, as coisas começaram a acontecer, a gente fez bastante live no Instagram também. E esse Uhum, formato foi muito surpreendente pra gente, porque a gente imagina, muita gente tem um certo preconceito com o yoga online, né? Porque o uhum, yoga é uma ferramenta de autoconhecimento. Como que você faz isso por uma tela, né? é, E surpreendeu muito, assim. Eu senti que a gente continuou mantendo conexões muito fortes. A mensagem e o trabalho do yoga continuou acontecendo. E eu senti principalmente que os alunos começaram a se sentir mais donos de si, fazendo a prática do seu espaço. Então, a autonomia dentro da prática, para mim,
ela é muito importante. Eu sempre comento É. e falo sobre isso. E Uhum. eu senti que os meus alunos se tornaram essas pessoas que vêm para a prática, aprendem e levam para eles, entendeu? Foram ficando mais autônomos. Então, essa Uhum. transição foi muito impressionante para a gente. Deu super certo, sem contar que eu pude conhecer gente nova, pude conhecer você, pude conhecer gente de É. tudo quanto é lugar, né, que veio fazer aula. Então, essa transição foi assustadora, claro, né, no começo, mas foi muito benéfica. Tanto que o Resiliente Yoga hoje é um estúdio online, mesmo com a volta do presencial, o nosso foco ainda é o online. É. Eu acho que tem muitas pessoas, e eu me incluo, né, nesse grupo, de que essa prática é o jeito de conseguir manter, né, a rotina, na loucura aí do trânsito, ter essa opção online te dá mais liberdade para você fazer no seu tempo, na sua casa, naquele momento que você está precisando, sem precisar. É isso que você fala, né, da autonomia. Eu posso fazer aula sozinha, porque eu já consigo, né, mesmo escutando sua voz, isso já acontece. E se eu quiser, eu posso ter a opção da aula ao vivo, né? Então é muito bom, né, essa uma espécie de plataforma que traz isso, que dá muita liberdade e poder para a gente escolher mesmo, né, o tipo de aula que quer fazer e tal. E aí você falou uma coisa que eu acho muito importante, né, que a gente já pode pegar o gancho aí com a nossa conversa, com o nosso tema de hoje, que é a autonomia. Para a gente ter autonomia, a gente precisa se conhecer, né? Completamente. Uhum, Eu acho que autoconhecimento, né? Vou entrar nesse aspecto. Eu até comentei com você, né? A gente fala tanto de autoconhecimento, é uma palavra que está bombando em todos os hashtags, em todos os lugares, é, porque as pessoas estão precisando nesse momento mais do que nunca, né? Mas às vezes a gente nem sabe exatamente o que é autoconhecimento. Ai, nossa, vou trabalhar meu autoconhecimento, mas tá, o que é, né? uhum, A gente consegue definir através da palavra que autoconhecimento é conhecer a si mesmo, né? Conhecer como eu sou, como eu me porto, como os meus pensamentos acontecem. Mas o uhum, autoconhecimento, ele precisa ter um lugar de ação também dentro da nossa vida. Não é só me conhecer. Tá, eu sou a Cat, eu sou assim, eu sou canceriana. Canceriana é assim, uhum, sabe aquela coisa? Uma coisa da personalidade. Tudo é, bem, eu sei quem eu sou, mas como que eu trabalho com autoconhecimento para trazer benefício, tanto para minha vida quanto para as outras pessoas, né? E eu acho que o yoga, ele é isso. Ele é a gente olhar para dentro, se conhecer para poder se lapidar. Não que seja ruim o que você é hoje, mas a gente sempre pode ser melhor, tanto para nós quanto para as outras pessoas, né? uhum, Então, para mim, o ponto principal do autoconhecimento é isso, a gente conseguir observar a si mesmo e estar tá aberto à mudança, estar tá aberto à transformação. Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem na vida é a incerteza, né? A impermanência, que as coisas nunca vão ser iguais, as coisas vão sempre uhum, estar em transição. Então, por que eu tenho que ser igual o tempo todo, né? Então, eu preciso olhar para mim, me conhecer para poder também me adaptar com o ambiente, com a natureza, com as pessoas, né? aham. Então, eu acho que autoconhecimento, com toda certeza, traz uma capacidade da gente ser autônomo, principalmente porque a gente sabe como agir, reagir de uma forma muito mais presente, mais consciente, né? O yoga fala muito sobre isso, de como agir e Verdade. reagir em determinadas situações, né? Se Como você perceber, pode né? Uhum. perceber, exatamente. E é interessante isso que você falou, né? Que ainda pegando o gancho daquilo que você falou da Karen, que ela foi visionária e tal, e eu quero puxar a coisa da visão, porque eu acho que a visão é o ponto de partida, vamos falar, né? Então, assim, como que eu quero me ver? Como que eu quero ver meu negócio? Como que eu quero ver meu projeto? Onde eu quero morar daqui a X tempo? E com isso, a gente vai criando estruturas e caminhos para alcançar esse objetivo. E nesse processo, eu acho que vem muito o autoconhecimento, né? Porque no momento em que eu olho, é isso que você falou, não é que eu estou ruim ou que eu seja ruim, mas eu vou me lapidando. Eu vou me lapidando em direção a algo que para mim é importante, me transformar, ou crescer, ou aprender, porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho uma visão, né? Sim. Então, a importância da visão, para mim, ela é cada vez assim, cada vez fica mais claro, né, no trabalho que eu faço aí de mentoria, de planejamento, estratégia de negócios e para a vida, né, para as pessoas, para mim, a vida pessoal e tal, de entender qual é o caminho, para onde eu quero chegar, qual é a minha visão.
E a partir daí eu vou criando as estruturas, as ferramentas para isso. E o yoga, ele traz muito esse lugar, né? De te ajudar como ferramenta para esse caminho de construir a sua estrada, né? Construir aí o teu processo de autocuidado, de autoconhecimento. E além de ser uma prática deliciosa, né? De fazer. É sofrida, mas é Sim. boa. É ruim, mas é bom, eu sempre É, falo. Mas é. isso que você falou é muito importante, porque a gente tem uma necessidade de imediatismo, né? A gente acha que as coisas Uhum, vão acontecer muito rápido, dentro e fora da prática de yoga. Então, por mais que você tenha determinada visão, objetivo, a gente quer que aconteça ontem, né? Então, eu é. quero isso, eu quero para ontem. E o yoga, ele ensina que, calma, você vai precisar construir uma estrutura para você chegar nesse lugar. Não vai ser do dia para a noite, né? Uhum, E isso acontece também com o negócio, com a vida, né? Na minha vida pessoal, por exemplo, ser instrutora de yoga, viver onde eu vivo hoje, né? Que também foi uma coisa que a pandemia e o online me proporcionou, foi de sair de São Paulo, né? Então, isso. isso era um sonho muito antigo, mas ele também precisou ser construído. Eu tinha um outro trabalho, um outro tipo de Uhum, profissão. Tive a visão de quero fazer isso, já era uma coisa que me vibrava muito, fui atrás e as coisas foram sendo construídas. Isso começou há 7 anos atrás, né? Então foram isso, 7 anos de tijolinho, tijolinho, tijolinho construindo isso para isso acontecer. Então, ter a visão é importante, mas a gente não pode esquecer do caminho. Falo da sempre isso. ação. Não dá para Uhum, fazer a viagem sem olhar pela janela. Vai aproveitando o visual, né? é, Depois você chega lá no objetivo. é. 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 É muito legal, é muito importante você falar isso, porque e eu acho que isso, com as mídias sociais, fica mais aflorado ainda, a gente só vê o final dos outros, né? O resultado. Ah, fulano tá com X mil seguidores, fulana, olha que estúdio incrível que ela construiu. É, e assim vai. Mas o processo, esse caminho, né? Essa jornada, ela fica parece que não existe, né, para os outros, só existe para a gente, né, o tijolo por tijolo, as dores, os retrocessos para depois dar um passo para frente. Então, entender que a gente é um caminho que às vezes não é reto, né, que a gente vai e volta, às vezes, né, precisa. Eu vejo muito isso na prática do yoga comigo. Tem horas que eu tô ótima, aí eu paro de fazer por algum motivo sei lá qual, e quando eu volto, eu não volto naquele ponto, eu voltei para trás, né? Sim. Então, é uma construção, né? A gente não consegue olhar para tudo, né, para o caminho, sem se perceber, né? E eu acho que isso é muito legal, que a ferramenta, né, a atividade, a prática traz para a gente. Também ser gentil, né? Também respeitar. Sim. Respeitar esse Então, é legal. progresso, esse Agora, quem está processo. aqui, a gente não, a gente sim, sim. Cat, a gente começou a falar, e se tem gente aqui que talvez não te conheça ou não me conheça, acho legal agora a gente se apresentar, né? Já faz uns minutos que a gente está falando, e contar um pouco a sua jornada, né? Depois eu conto a minha, sobre como que você chegou aí nesse momento que você está hoje. Sim. Bom, quem não me conhece, eu sou a Cat Monteiro. Eu sou instrutora de yoga e cofundadora de uma escola online. Uhum, Eu encontrei o yoga também pela dor, como quase todo mundo. Eu sempre falo, quase todo mundo encontra o yoga pela dor, né? Então, justamente aquilo que a gente estava falando no começo da live, eu estava uma pessoa ansiosa, estava tendo crises de ansiedade e percebi que eu precisava, naquele momento, achar alguma coisa que pudesse me auxiliar. E o yoga foi uma ferramenta maravilhosa. Desde a primeira vez que eu pisei numa sala de yoga e que eu fiz a minha primeira prática, eu percebi o quanto aquilo me aterrou, me trouxe para o momento presente. Porque a ansiedade nada mais é do que a gente ficar pensando lá na frente. O que vai acontecer? O que eu vou uhum, fazer? Né? A gente está o tempo todo lá na frente. E aí o yoga fez assim comigo, ó, me puxou e me assentou e falou: vem cá, fica um pouquinho aqui nesse lugar, dá uma respirada, né? Então eu comecei a praticar em 2015. E aí, em 2016, eu fiquei muito apaixonada pela prática, fui procurar minha primeira formação, queria entender mais como isso funcionava. E aí, fiz 2 anos de formação, e aí eu comecei a fazer uma formação depois da outra,
fiz em 2018 mais uma, ano passado fiz outra, ano retrasado também. Então a gente Sim, começa nesse caminho, eu sempre falo para os meus alunos, né? O caminho do autoconhecimento é um caminho com começo, com meio, mas eu acho que não tem fim, porque a gente está sempre querendo buscar mais, né? Saber mais. sim. Porque é uma mudança de chave, né? Parece que o mundo fica mais colorido quando você começa a perceber o tanto de coisa que você não sabe sobre si mesmo, né? Uhum. Então, e aí esse foi meu processo como instrutora. Eu comecei a dar aula em 2018, já no final da minha primeira formação. E tô desde então trabalhando exclusivamente como facilitadora de práticas de yoga. E eu sou muito feliz de poder compartilhar com as pessoas o que um dia foi de grande, ainda é, né? De grande Uhum. ajuda para mim, né? Essa mão que foi estendida para mim é a mão que eu estendo para as pessoas que chegam até o Resilier Yoga ou para as pessoas que vêm até mim procurar essa prática que eu acredito tanto, com todo o meu coração. Eu acho que o yoga deveria ser ensinado na escola, porque ele faz muita diferença na vida da gente. É, eu concordo. É, já começar a respirar, né? Quando a gente já começa a aula e começa a trabalhar a respiração, a chave começa a mudar, né? A gente começa a se sentir, se perceber, e como a gente vive num mundo muito acelerado, aprender essas chavinhas mesmo, né? Se conhecer nesse sentido desde pequeno seria muito melhor, acho que seríamos muito melhores. Mas Sim. é um caminhar, né? É um caminhar. E é muito interessante, né? Porque você falou isso de mexer com ansiedade, de trabalhar. Eu vejo muito isso também aqui em mim, né? Cada vez que eu pratico, eu mudo, eu termino a prática mais feliz, mais leve, com muita gratidão. É engraçado como esse sentimento da gratidão ele penetra, né, na gente, porque aí a gente percebe as pequenas coisas, né, o poder respirar, né, o poder se sentir, fazer esse movimento todo, que a gente trata isso como se fosse normal, automático, mas não é uma bênção mesmo, né, poder viver tudo isso, ter um corpo com toda essa capacidade. Então, o trabalho, né, do yoga e a prática, ele leva a gente para as coisas mais simples e ao mesmo tempo mais complexas, que é a viagem dentro do nosso eu, né? Que é, Sim. que é se olhar, entender, aprender. E então, para mim, ele é transformador, né? Sim, eu E quero fazer um adendo nisso que você está falando, que você falou da meditação, né? Só para te dar uma sim, incrementada para quem nunca praticou yoga e nunca meditou, nunca sentiu isso que você uhum, está tentando colocar. Uma das definições de meditação, duas das definições uhum, de meditação que são mais colocadas quando você vai falar com meditadores que são meditadores de muito tempo, né, já fazem isso com bastante consciência, que a meditação é um completo vazio ou que ela é uma completude absoluta. E é impressionante que quando a verdade. gente chega nesse lugar, é isso que a gente sente. É uma sensação de vazio e completude que deixa a gente completamente grato só de estar ali. Não precisa nada acontecer mais. Só o fato de É. você estar ali, né, faz com que você transborde essa sensação, né? Então, achei ótimo você ter falado que você se sente assim, completa, né? Porque é justamente esse lugar que a gente quer chegar. E se quem pratica por aqui, já começou a praticar, nunca chegou nesse lugar, continua. Que um dia você vai sentir essa sensação e isso não tem preço. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Muito bom. É, e às vezes a gente chega nesse lugar, mas é o que eu te falei, às vezes volta, né? Não é sempre porque você começou a sentir que isso vem, né? É um fluxo, né? Ele vem, aí ele se espalha, ele vai para outro lugar, aí tua cabeça fica cheia de ruídos e depois você volta de novo. Mas o legal é que com o tempo você consegue ativar esse vai e volta com mais consciência, né? Sim, E aí que é o que eu acho que é o bacana da coisa, né? Cada vez que você está se sentindo ansiosa, nervosa, triste, tarará, você já sabe aonde ativar ou da onde aquilo está vindo e começa a ficar uma cura, né? Um processo mais rápido de te colocar no eixo de novo, de te organizar. sim, a Seja tal da autonomia, praticando né? a tal da autonomia, isso mesmo. Então é muito legal,
porque é um, é uma prática que muita gente acha que é só o exercício físico e outros acham que é só a parte espiritual, né? E para mim ele é uma fusão, por isso que é tão maravilhoso, né? Porque traz assim essa completude mesmo que a gente fala, né? Das duas coisas, né? Do corpo e da mente Sim. e de todo mais. E uma coisa que a gente estava falando, que foi legal, que você falou da transformação, né, que o yoga trouxe aí na tua vida e esse aprendizado, e eu vejo que é isso, né, que a gente vem se transformando, e a gente se transforma ou pela dor, como você falou, né, ou às vezes por uma oportunidade, por uma coisa muito boa que também acontece e a gente vai mudando. E eu sinto isso, né, que no meu trabalho, muitas clientes, elas e eu mesma, né, ter me tornado mentora, foi também por um barulho interno, uma coisa que eu não sabia de onde estava vindo, aquela aquele incômodo, né, de estar fazendo alguma coisa que eu me sentia numa caixa, sendo um robô, né? E quando eu fui encontrando essa coisa de trabalhar com as pessoas, de transformar negócios, e tendo essa visão do que eu queria e de olhar para dentro de mim, as coisas foram ficando claras. Né? Por isso que eu também quis trazer muito esse assunto, né, esse mês de falar de autocuidado e autoconhecimento, porque muitas vezes a gente se desconecta da gente, a gente fica no piloto automático. Né? E não sabe muito o que está acontecendo, ou fica meio anestesiada e vai tipo robótica fazendo as coisas, ou começa a ter uma dor que não sabe de onde vem, Sim. né? E a gente precisa perceber esses momentos para poder lapidar, né? Mudar, tudo bem transformar, né? A gente às vezes acha Uhum, que não, que eu escolhi esse caminho e vai ter que ser aqui para sempre, e às vezes a gente muda, né? E exato. transforma. Uhum, sim, sim. E vamos falar hoje um pouquinho então de qual é o teu momento, né, com o teu trabalho aí do yoga, do Resiliere e das suas práticas aí, né, onde você tá, e o que você tá vendo daqui para frente. A gente tá, eu, né, eu e o Resilier, a gente tá num momento bem gostoso, né, podendo usufruir dessa liberdade que a gente tanto buscou, né. Uhum, Antes da pandemia, eu trabalhava em vários lugares, então eu trabalhava em São Paulo, Suzano, e eu ficava, né, para cima e para baixo. E isso era uma coisa que, como professora, instrutora de yoga, tentando compartilhar bem-estar, né? Tentando compartilhar esse olhar para dentro, não estava fazendo sentido para mim, porque eu não conseguia cuidar de uhum, mim. E se eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém, não consigo cuidar do outro, né? Então, nesse momento, eu tô nesse lugar onde eu consigo, de forma mais genuína mesmo, estar entregue a uhum. essas práticas dentro do Resiliere. A gente pratica todos os dias juntos, o que é muito legal. A gente criou uma comunidade que eu acho que também faz toda a diferença para quem quer praticar. Praticar sozinho, criar autonomia, não significa que você não precisa ter gente com você em um momento ou em outro, né? Então, ter alguém para te instruir, porque a gente tem que aprender com alguém que já entende, e ter uma turma que te empurra, né? Então, no Resiliere eu falo bastante que a sanga, que a família, a galera que pratica É, junta, é um fator motivador maravilhoso, né? Então, você sabe que tá as mesmas carinhas ali de manhã, oi, fulano, oi, ciclano, todo mundo se conhece, isso é muito bom, você se sente é, pertencente, né? Então, eu acredito que esse momento do Resiliere como comunidade está sendo maravilhoso. A gente acabou não, né? Já faz uns meses que a gente fez o nosso retiro aqui em Ubatuba, e foi a oportunidade da gente se conhecer presencialmente é, e ter certeza de que o online funciona como conexão. Porque quando eu encontrei você, por exemplo, né, isso. Mercedes, eu falei, nossa, já te conheço há muito tempo e parece que eu já te É, conheço de pegar, de ver mesmo, né? E a gente é só isso tinha aí. se visto online. Então foi assim, o retiro foi para mostrar que, certeza, a gente cria conexões reais, absolutas, através do online, né? E eu acho que a nossa visão agora continua com essa proposta, né, da gente crescer essa comunidade que pode praticar junto de qualquer lugar e tentar criar mais conexões presenciais esporádicas para a gente poder se ver, se abraçar, Sim. se olhar no olho, porque isso também é muito importante, né? Então, eu acredito que a gente está nesse momento de crescer com essa comunidade, de expandir os nossos horizontes para poder se encontrar por aí
vezes mais. E a É, Karen, que eu falei que é minha Karen tá sócia, falando minha aqui. irmã, ela acabou de comentar aqui, ó. Parecia mesmo que a gente se conhecia presencialmente há anos. E foi bem É, assim, foi essa muito doido, sensação. né? Porque Foi. entre nós, né, você, a Karen e eu, a gente não se conhecia pessoalmente. O retiro foi em março. Eu ia citar isso quando você começou a falar dessa questão da, né, da sanga, que tem essa presença mesmo, né? Que a gente está junto, a gente se sente, né? E o físico foi só, era natural, né? Não precisava ter apresentação, não teve uma barreira, né? Foi Foi muito só fluido. abraço, né? Foi só abraço. E com as Foi. outras pessoas ali também, né? Fora vocês, né? Que estão mais na liderança, que a gente tem mais contato, mas as outras pessoas do grupo foi a mesma coisa. Foi uma sintonia. Foi só bater ali e continuar. É muito legal isso, né? Claro, o presencial tem toda uma questão aí muito importante e potente, que óbvio que a gente sabe que ele precisa, mas a gente sabe que aprendemos a viver, né, desse jeito aí, no híbrido mesmo, e acho que a gente tem que tirar proveito disso, né, e continuar. E eu te falo assim, com as minhas clientes, com a mentoria, é muito parecido. Eu tenho clientes que eu ainda não conheci pessoalmente, mas pela troca, pela conversa, a gente tem um nível de intimidade e de confiança, né, uma com a outra, que é muito legal. Então, quando a gente se encontra pessoalmente, também é aquilo, a gente corre para um abraço e a gente fala muita coisa que que parece que a gente já é assim, amigas e né, tem um relacionamento de muito tempo. E isso que você falou, né, da gente ter autonomia para praticar, mesmo praticando em grupo, eu também quero trazer para a questão aqui, né, do desenvolvimento de um negócio, né? Porque muitas vezes as empreendedoras elas levam o negócio sozinhas, e eu vivi muito esse lugar de decidir sozinha, de trabalhar sozinha, de ter as dúvidas sozinha, por não saber como me conectar com as outras pessoas, ou porque se também entra nesse momento, né, de piloto automático, aí o empreendedor ele vive muito só, né? Então, no momento que ele tem um grupo, um networking, ou uma mentora, ou um livro, bases de apoio para o negócio, para troca, principalmente de troca. Eu tenho muitas clientes que falam isso, Mercedes, você é a força externa, né, que me leva, que me puxa para me ver diferente, para me enxergar diferente. Então, é muito bom essa troca, né? Não decidir ou não precisar estar sozinho, né? Você pode acionar outras pessoas para estar com você. Você pode fazer essa escolha. Acho que isso faz toda a diferença. Então, eu Isso queria se que conecta você. muito com o autoconhecimento, né? Muito. Total, uhum, Eu sinto que, exatamente. assim, isso que você está falando da mentoria, né? Desculpa se eu te cortei, porque tá dando Não, um vai em pequeno delay frente. aqui, Tá. tá? Tá Uhum, meio atrasado a internet. Mas isso que você falou da troca é autoconhecimento, porque a gente tem uma coisa, né, que o yoga entende como samskara, que são impressões na nossa mente. A gente tem algumas manias que vêm e ficam impressas na gente, às vezes ao longo da vida, e de acordo com o yoga, às vezes de vidas passadas, né? Então é uhum, muito difícil a gente, com essa visão muito delimitada a vida toda, enxergar algo diferente do que a gente consegue enxergar. E se você não tem uma rede, se você não tem uma outra pessoa para te abrir um pouco os caminhos, abrir um pouco os horizontes e a sua visão, fica muito difícil de quebrar esses padrões, né? E isso uhum. tanto dentro da prática do yoga quanto na sua mentoria, que é o que você falou. O fato de você estar ali mostrando para aquela pessoa um outro ponto de vista Uhum. é uma super forma de ajudar essa pessoa no autoconhecimento, dela olhar para ela e falar assim, puxa, eu sempre vi assim, nunca consegui sair dessa caixa e de repente alguém É, vem aqui e me ajuda a sair é, dessa caixa, né? É muito interessante esse trabalho. é. E não só isso, mas às vezes a gente se mostra de um jeito diferente do jeito que a gente se vê, né? Completamente, sim. Né? Então, Sim. quando eu te dou um feedback de algo que eu estou vendo em você e aquilo te surpreende, te fala, sério, você me vê assim, pode mudar tudo, porque te traz uma autoconfiança, te traz uma potência que estava adormecida, porque a vida foi te colocando capas e camadas de crenças ou de verdades que você absorveu ali e que você acreditou, né? Mas que de repente você
tá mostrando outra coisa e você não tá enxergando, né? Então é muito legal que tanto num trabalho assim de negócios, de fazer o negócio crescer, né, de prosperar, quanto no trabalho de corpo, né, de movimento aí que a gente traz no yoga, a gente pode ver as duas coisas, né? A Sim. gente pode ver um pouco do que a gente se vê, se imagina e como a gente se mostra, né? Na prática do yoga, eu sinto muito isso, né? Tem dias que eu consigo fazer um movimento que eu falava, Nunca vou conseguir", né? E tem dias que só com uma palavra que você coloca, eu já faço. Eu falo, uau, ela me viu e eu consegui entender o que que era, né? Então, isso da gente puxar a potência da pessoa, a capacidade dela para trazer algo melhor ou algo mais positivo ou algo diferente, sei lá, é muito Sim, incrível, exatamente. né? É É, porque muito às vezes a incrível. pessoa mesma ela já carrega essa marca, essa impressão na mente de que ela não é capaz, É. né, de fazer aquilo. Uhum, E aí você fala para ela, peraí, mas se você for um pouquinho assim ali, ó, a mais, você talvez consiga. E aí, de é, repente, vem essa sensação de, "Ah, nossa, eu sou capaz, uau, que é, legal, né? Eu nunca é. experimentei estar nesse lugar. Isso é muito gratificante. É gostoso quando a gente desperta a potência. O yoga fala sobre isso, né? O despertar da Uhum, potência. No yoga a gente chama isso de Kundalini Shakti. Mas é potência, você se sentir dono, dona, poderosa, uhum, poderoso sobre si mesmo, né? Eu sou capaz. Eu sou isso. potente também, da minha maneira, cada um à sua maneira, né? Isso é Sim. muito legal. Muito É muito legal. lindo, né? Eu acho que a gente fica muito na fragilidade, muitas vezes, e esquece que essa potência está dentro da gente. A gente está sempre no externo, né? Procurando a força, a potência, a segurança. Tá dando uma travada aqui. Eu não sei se para vocês também. Travou. Voltei, Travou? gente. Travou. Voltei. Você Voltei. voltou. Eu vou voltar e falar o que eu estava comentando, que às vezes a gente busca essa potência no externo, né? A gente busca o externo para reforçar o que a gente é capaz, e quando a gente começa a olhar para dentro e se descobrir, fica muito mais gostoso, fica muito mais fácil. Cat travou de novo. Ah, meu Deus, esse papo é tão bom. Vamos ver se você consegue retornar. Com a chuva, né? Só piora. Gente, enquanto a Cat volta, que ela travou, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Ó, a Cat caiu. A Lilian tá aí, a Damares, Viviane, que legal, que delícia. Então, a gente está falando muito disso, né? De ativar as nossas chaves de autoconhecimento, de autocuidado, para tudo, né? Não é só no match, né, que a gente faz isso, é na vida. Então, quero muito aí que vocês digam como vocês estão, se vocês estão sentindo, se vocês têm alguma pergunta para a gente ir trazendo. Aqui, a Cat está entrando de novo. Vamos lá. Caiu, né? Para ajudar aí nessa conversa. Se vocês já perceberam isso, que às vezes vocês têm uma força interna, né? Uma força de motivação ou de ação mesmo na prática do yoga ou na vida. Voltou! Voltei, gente. Desculpa, eu moro no litoral. O negócio aqui é mais devagar. Às vezes vai. É, mas o que eu estava aqui era até perguntando para quem tá com a gente, Cat, Voltei. se existe esse lugar, né? Se elas percebem esse lugar de ativar a potência, seja numa ação, né, profissional, seja numa ação pessoal, como uma prática de yoga tal, e entender que a gente pode tudo, né? Que não depende, ou parar de olhar o externo e ficar sempre usando essa reflexão, né? E aceitar que está tudo aqui dentro, né? A gente conseguir ativar isso. É o autoconhecimento, né, que traz esse trabalho. Então, você está me ouvindo, Cat? Travou super aqui, mas eu não consegui ouvir muito o que você E ela continua travando. Ai, que pena, porque o papo estava muito bom. Está muito bom. deu tio. Então, vamos ver o que que a gente consegue.
É que tá muito instável, né, a internet com isso da chuva. Tá chovendo. Aí, Tá. voltou? Vamos lá. Então, quem tá aqui comigo ainda, porque a Cat tá indo e voltando, ai, que pena. Vai, se vocês quiserem aí comentar alguma coisa e dizer aí se a gente está trazendo esse assunto, né, com bastante vontade de contribuir, com muita vontade de trabalhar o autodesenvolvimento, né? E aí eu vou dizendo assim, no meu trabalho, que é mentoria de planejamento, estratégia de negócios, ativar o autoconhecimento e a potência interna, nossa, é super importante, né? Não basta eu ter um preparo técnico de saber fazer uma planilha, ou saber fazer uma venda, ou ser muito boa no meu produto. Eu preciso também me conhecer, entender quando que eu estou ali meio que me boicotando, ou com medo, né, de dar um passo adiante no crescimento. E o autoconhecimento, para empreender, ele faz toda a diferença, porque ele te traz para esse lugar, né, de confiança. Gente, Aí, voltou! mudei de lugar, acho que agora vai. Vou segurar vocês aqui na minha mão, mas vai dar tudo certo. Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Bom, É, eu vi que você estava perguntando para a galera, né? Não consegui isso. me, Uhum. me atentar aqui direito, mas se alguém quiser falar, perguntar, estamos aí para bater esse papo sobre autoconhecimento. Me atualiza agora, Mercedes. É. Eu estava trazendo isso, né? Enquanto você estava indo e voltando, abrindo para ver se as pessoas se conectam com essa ideia de que a busca da potência e do autoconhecimento ela é para tudo, ela é para uma prática né, de yoga e ela é para um trabalho também na nossa atividade profissional. Isso é muito importante. A gente ter autonomia, a gente ter conhecimento e também saber ativar, né, a ajuda externa para tirar o nosso melhor, né? Buscar essa força que a gente tem que às vezes fica adormecida ou com essa sensação de impostora, né? Que muitas vezes a gente sente. Então, quando Sim, vem alguém e puxa a gente, tira a gente desse lugar, a gente dá um grande salto, né? Qualitativo, né? Sai daquela sensação e vai adiante, né? Então, saber usar as redes, as comunidades, os grupos, né? Tanto na ação, né? Na prática do yoga, quanto aqui num grupo de trabalho, né? Muito importante. Então, sim. queria muito isso, né? Ver para quem está aqui com a gente hoje, como ativar isso, né? Como buscar isso, entender como que a gente pode contribuir aí para que todo mundo, né, ponha a sua potência aí para fora. Acho que esse é o nosso objetivo, né, Cat? A gente tem atividades tão diferentes, mas que tem o mesmo fim, né? Que é Sim. trazer a pessoa para usar a potência máxima ou a melhor potência dela naquele momento para fazer o que ela quiser, né? Exatamente. O yoga, eu sou super suspeita para falar, porque eu, além de ter visto essa transformação de potência em mim, eu consigo ver nos meus alunos, nas pessoas que compartilham de práticas com a gente, né? Uhum, Então, isso que eu vivencio hoje, que foi aquilo que a gente construiu, falou de construir, né? uhum, Bloquinho por bloquinho, era uma coisa que eu sempre sonhei lá atrás e para mim era impossível, porque eu achava que eu não tinha capacidade de chegar nesse lugar, né? Essa síndrome da impostora, ela tá sempre ali, né, falando na nossa orelha de uhum, que a nossa potência não é tudo que tudo aquilo, né, de que é menos. E o yoga olha uhum, para você ao contrário e fala assim: "Não, não, não, não. A sua potência é muito grande. Você precisa acreditar no que você quer e construir bloquinho por bloquinho. Os resultados são definidos? Não, não são. Pode ser que a gente uhum, vá, volte, né, suba, desça, mas que a gente pode trabalhar no direcionamento daquilo que a gente quer, isso com toda certeza, né? Então o yoga ele mostra pra gente que essa potência ela tá disponível, né? Ele quer mostrar pra gente que a uhum, gente pode despertar essa potência, né? Então, aprendendo a agir e reagir com as coisas que acontecem na vida, uhum, para a gente poder fazer as melhores escolhas, né? Então, eu acho que a principal transformação que o yoga traz
mostrar pra gente como escolher melhor, né? Como seguir os melhores caminhos de forma muito consciente, para ir conseguir encontrar aquilo que a gente mais busca, né, dentro da nossa vida. E Uhum. às vezes a gente vai encontrar não aquilo que a gente busca, mas aquilo que era melhor pra gente, né? Então vem de presente. Fala assim, Tó, Verdade. É, esse é presente pra você. é. Por isso que a gente tem que estar com os canais bem abertos, né? Para também entender esse presente, né? Porque às vezes a gente está só olhando e não percebe, né? Muito interessante isso. E Sim. tem um mantra, né, que eu amo, né, Cat, que foi o que eu te perguntei essa semana, que eu acho que ele tem tudo a ver com isso, né? Que é essa jornada, esse caminhar no coletivo, né? Vamos todos juntos, vamos, né? É Uhum. muito lindo, então acho que você podia contar aí pra gente esse mantra, que acho que ele resume bem, né? Sim, esse mantra ele é lindo, é um mantra budista e ele diz Gate Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi Swaha. Gate Gate significa atravessei, atravessei. Paragate é atravessei além da margem, fui ainda mais longe. Parasangate quer dizer eu fui mais longe com a minha sanga, com a minha família, com o meu grupo, com a minha comunidade. Bodhi é a minha inteligência, mas não é inteligência cognitiva, é uma inteligência sutil que a gente entende dentro do yoga e do budismo, algo como a sua percepção sobre a realidade, quase que intuitiva. E Swaha é como um grito de felicidade, é como um viva. Então, Uhum, esse mantra, ele diz, atravessei, atravessei, fui além, até o outro lado, com toda a minha uhum, família, junto com a minha consciência ativa, acordada, viva, né? Saudações a esse momento. Então, esse mantra mostra muito a importância de você ter uma comunidade. Então, uhum, seja da sua família, seja de alguém que te apoia, seja de amigos, seja da comunidade do yoga, do seu trabalho, da mentoria, não importa. Ter alguém que te dá a mão e acredita em você é muito importante, né? Então não é assim, uhum. putz, eu sou muito potente, consigo atravessar além da margem. Mas a minha impostora ela vai falar assim, mas o buraco é muito grande, sei lá, o pulo é muito É, longe. E aí a sua família vai dizer, não, vamos juntos, dá a mão, vem, eu te levo. Você consegue, a gente consegue junto, né? Então essa uhum, importante da comunidade, essa importância da comunidade é isso, de quando você estiver para baixo, porque esse momento vai acontecer, quando você achar que essa família vai te empurrar para frente, né? uhum. Então, tanto na mentoria quanto no yoga, a gente precisa de pessoas que nos façam sentir essa sensação de que podemos ir juntos além, né? Cada vez mais longe. Então, eu amo esse mantra também. Ai, eu Quando você me também. pediu, eu falei, ah, esse mantra é tão lindo, É, eu adoro. ele é muito lindo e ele é muito simbólico, né, para o que a gente faz, assim. Ele é muito perfeito, porque ele cabe em tudo isso, né, da gente realmente olhar para a gente, encontrar nossa potência. Você já explicou muito melhor do que eu posso falar, mas ele, para mim, ele é muito forte, ele é muito potente, sabe? E ele me traz para esse lugar de transformação, né? De que eu sei que eu posso ir além e que né, todo mundo pode ir além. Isso é muito gostoso de ver juntos, né? Sim. E Isso é eu acho que importante, né? Juntos, a gente não precisa juntos subir no ombro de ninguém. A ideia é dar a mão e caminhar, né? Caminhar junto. é muito lindo, ele é muito potente. Para mim, ele emociona muito sempre, né, que eu escuto, porque ele faz sentido em tudo isso. E ainda eu acho engraçado porque, assim, a minha mentoria, que é um programa de fazer o plano de negócios, eu chamei ela de travessia, né? Então, quando eu escuto esse mantra, eu falo, gente, ele é perfeito, porque ele realmente tira a gente deste lugar, atravessamos juntos, né, com o nosso grupo ou com o nosso apoio para este outro lugar, pela transformação, para você. Porque não é só a transformação do negócio, eu sempre falo que a gente se transforma, né? O negócio só cresce quando a gente cresce. Não tem como Sim, ser diferente, né? Então, falando de construção de bloquinho e bloquinho, você está fazendo um trabalho, né, aos sábados com a gente, que é muito legal, que você podia contar aí, que é o bloquinho a bloquinho, né? é, isso é importante sempre a gente lembrar dessa transição, né? Como eu falei lá no começo, não tem nada que é conquistado do dia para a noite, né? Tudo tem um Uhum, processo.
E eu, pensando nesse processo, eu construí um curso que se chama Surya Namaskar, do zero à prática. Surya Namaskar, para quem não sabe, é a saudação ao sol. É uma prática muito comum dentro das práticas de Hatha Yoga e de Vinyasa Yoga e Ashtanga Vinyasa Yoga, que são vertentes, né, do yoga. E o Surya Namaskar, ele tem 3 variações, e nesse mês de agosto, a gente pegou uma variação para pegar ali, ó, do começo ao fim, com variações, com ajustes, para a gente aprender desde o comecinho até o final a fazer essa saudação, que é uma sequência de asanas, de posturas, que vai fluindo junto com a nossa respiração. Então, é quase uma meditação ativa, né? Você fica muito Uhum, presente fazendo essa sequência. Então a gente fez, são 4 aulas, né? Nós já fizemos 2 das aulas. A primeira uhum, foi com uma saudação bem simples, com bastante atenção à respiração, para entender esse movimento de respiração e movimento. Na segunda, a gente já começou a deixar um pouquinho mais desafiador. E até o final desse mês, a ideia é que todos os alunos que estão fazendo parte desse grupo e todos que vierem a fazer parte ali para frente uhum, possam ter total autonomia de fazer essa saudação. E eu costumo dizer que essa sequência, Saudação ao Sol, ela é sua, ela é um presente do yoga para você. Então, o dia que você não tiver internet, o dia que você estiver na montanha, o dia que você estiver passeando, sei lá, onde você estiver, que você fala, hoje eu quero fazer uma prática de yoga, ela fica marcada na sua respiração e no seu corpo quando você uhum. entende como ela acontece. Então você pode praticar essa saudação sozinho, sozinha, no nascer do sol, no pôr do sol, onde você estiver. Não precisa ter mais ninguém, não precisa ter internet. E isso é maravilhoso. E é isso que eu estou ensinando para esse grupo, para Mercedes, para todo Eu mundo também. lá de sábado nesse mês de agosto. Até a semana, sem ser nesse sábado amanhã, até a semana que Mais vem a um. gente tem esse curso. Isso. É. E E é depois ele muito vai ser legal. disponibilizado para quem quiser fazer todo o conteúdo gravado, tem material Aí. didático, material de apoio. Tá bem legal esse Uhum. curso. Depois você me É. conta também como é que tá aí para você, Mercedes. Quero saber. É, ele é Quero muito vídeos. maravilhoso e eu acho que ele não, olha só, não foi intencional, né, eu falar dele hoje, assim, mas ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque é a prática da autonomia pelo conhecimento do nosso fluxo da respiração, né? Então, a gente consegue fazer esse movimento todo, né, a saudação ao sol, se percebendo, não precisa de mais nada, não precisa você, né, falando, guiando aqui a gente, não precisa ter uma tela, não precisa ter uma música, é simplesmente sentir, né? Uhum. E isso é muito legal, né? Porque dá toda a liberdade que é o que a gente busca, né? Então, usem isso bastante. Eu recomendo para quem não conhece que experimente. E é um passo a passo, ele é super didático, né? Então, é mesmo para quem nunca fez, é super possível, né? Isso que também é importante dizer. Tem muitas opções, né, de variações de movimento e de postura que você pode fazer ali, você não fica amarrada num super alongamento ou numa força incrível no braço. Então, de verdade, vale a pena ganhar esse presente. E a É o gente. despertar da potência para todas as pessoas, né? O que a gente falou. Cada um desperta de um jeito. Não significa que eu É, precise fazer as posturas mais loucas, né? Eu posso fazer posturas bem simples e me sentir completamente potente, presente e maravilhoso, maravilhosa ali naquela prática. Então, isso é uma coisa também que eu cultivo muito dentro dos nossos encontros, uhum, né? Que todo mundo seja acolhido dentro das práticas. Agora isso é chegou um muito caminhão. legal. Tô escutando, ele tá dando O ré. movimento hoje estava ótimo, assim. Ó, resiliência. Saber como voltar à posição original, mesmo quando tudo à sua volta tá te levando para Tá outro ali, lugar. né? Rodando. Mas é muito legal. E tudo isso, gente, é de novo, através de uma visão, né? Então eu sempre falo, para a gente estar fazendo toda essa série, né, do Surya Namaskar, é porque a gente está precisando se ver, ou se transformar, ou sentir essa liberdade. Então, o que que você quer, né, daqui para frente? Como você quer chegar até o final do ano? Com que tipo de recurso, de ferramenta para ter essa resiliência, né, de ter os caminhões aí em volta e poder estar aqui presente, né? Então, eu também vou convidar quem está aqui. No dia 30 de agosto, eu vou fazer um workshop sobre visão, como criar a sua visão. É um trabalho de
Pode ser pessoal, como que eu quero me ver em termos de saúde, em termos de trabalho físico e profissional, como que eu quero estar, se eu quero estar em determinado momento com o meu trabalho. A gente vai criar essa visão em conjunto com ferramentas super legais, divertidas. É uma construção mesmo, né, uma projeção, né, do meu eu no futuro. Porque a partir disso eu começo a criar esse passo a passo, esse tijolo a tijolo, para chegar lá. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai para qualquer lugar, né? Zeca Exatamente. Pagodinho que eu falo, deixa a vida me levar, né? Nossa, isso que você falou me buscou lá no fundo da memória, uma situação que foi É, logo quando eu comecei a fazer yoga, a minha professora teve um dia que ela falou assim: hoje a gente não vai fazer postura, a gente vai bater um papo. E ela me contou uma história que tem tudo a ver com isso que você falou, de ter a visão e abrir o seu caminho, né? Não dá para ir para qualquer lugar. Ela uhum, disse assim: se você está perdido numa mata e você tá perdido, encontra uma trilha, o que que você faz? Você segue a trilha, né? Algum lugar ela uhum, vai dar. Ela falou, uhum. só que você não sabe onde vai dar essa trilha. Às vezes ela vai dar num barranco pior do que onde você já estava. Onde você estava? Então, Uhum, então, amigo, pega o seu facão e abra o seu próprio caminho. Vê a luz do sol, se direciona. O yoga é isso, né? Você conseguir se direcionar. E é exatamente o que você propõe, né? Que a pessoa não isso. siga os caminhos que às vezes, porque às vezes se abrem caminhos por conta dos ciclos que você vive, da Sim. família, e às vezes não é isso que a gente quer, não é isso que vibra na gente, né? E isso que você Uhum. propõe é justamente olhar para os caminhos que estão abertos e ver se faz sentido ou não. Se não, abra o seu próprio caminho, né? É. Porque Muito bom. a liberdade, ela vem de você poder escolher, eu Sim, acho, né? Então, no exato. momento que a gente escolhe, a gente que determina. Pode dar certo, pode não dar, tudo bem, você vai aprender no processo, né? Mas ter essa autonomia de falar, eu quero ir para lá e eu quero ver no que vai dar, sem que seja, né, solto, sem nada, porque assim, senão a vida fica, eu acho, né, pelo menos para mim, ela fica muito solta, muito sem sentido, né? E a busca do sentido, ela vem com isso, com um propósito, com uma visão, né, com um desejo. Então, é muito importante a gente construir essa visão, aí sim, de forma consciente, né? Porque ela te aproxima mais de você, né? Uhum, E sim. aí o autoconhecimento fecha tudo isso, né? Quando você sabe quem é você, o que que você quer, ter essa visão é o caminho, né? Você já escolhe. E é muito maravilhoso, né? Poder fazer isso, né? Com os nossos recursos, com as nossas ferramentas, sem depender tanto do, da economia, da pandemia, ou seja lá do que for, porque assim, você fez escolha, você constrói e você vai, né? Mesmo que tenha tudo isso, porque óbvio, né? Quando a gente escolhe um caminho, a gente se prepara para ele, né? É que nem fazer a prática. Eu vou fazer a prática, então eu levo o meu mat, eu levo uma garrafa d'água, né? Eu ponho toda a estrutura para isso. E no caminho da vida, a gente também tem que fazer isso, né? E muitas vezes a gente não está tão consciente. Então, o meu trabalho, o nosso trabalho, é isso, né? É trazer consciência, né? Consistência e persistência, né? Na nossa jornada. Importantíssimo, importantíssimo, porque não é só decidir fazer, a gente tem que fazer, né? Tem que manter uma consistência, porque a parede não vai ser construída só com o primeiro tijolinho, né? Com a primeira intenção, né? É, Então, é, consistência e paciência, né? Porque vai exigir bastante da gente, todo e qualquer caminho que a gente escolha, né? Quando você decide por seguir alguma jornada, a gente vai ter que ter um pouco de dedicação naquilo, né? E dentro do yoga a uhum, gente chama isso de etapas, de disciplina, né? De você se colocar ali disponível todos os dias para fazer um pouquinho, né? E aí com essa uhum, consciência, com essa consistência, com essa repetição, a gente vai construindo alguma coisa nova, né? Então é sim, importante lembrar que demanda tempo e essa vontade todos os dias, né? é, o foco, né? A visão. Uhum. Sim. Tá muito alinhado. Muito bom, adorei. Foi incrível.
já estamos aqui quase uma hora falando, e a gente poderia falar o dia inteiro, né? Porque esse Ai, é assunto bom, né? é Conversar, bater um delícia, papo. é muito bom. E Muito quem está bom. aqui, gente, se não nos segue nas redes sociais, a gente está aqui, vocês conseguem ver né, na bolinha aqui. E vejam aí o programa da Cat, né, do Surya Namaskar, ele está aberto ainda, né, Cat? E tá com as aulas E gravadas, já dá para entrar. já dá Ainda para entrar daqui e para frente dá fazer. para entrar. Exatamente. E o Divisão vai acontecer dia 30 de agosto, as inscrições estão abertas, está lá na minha bio também o link. Qualquer dúvida vocês perguntam. Mas esse é o nosso caminho, essa é a nossa proposta. Eu fico muito feliz que tem tanta coisa bacana para a gente fazer juntas, né? Sim, a Mercedes eu não tenho nem o que dizer, porque eu já fiz, né, a mentoria com ela, eu e a Karen, e é muito impressionante como aquilo que a gente falou, né, de como você consegue ver nas pessoas essa possibilidade, né, de despertar a potência. Assim como eu vejo nas pessoas dentro do yoga, você É. vê na mentoria e você traz isso pra gente. E Uhum. até emociona, assim, a gente se sente muito acolhido e fala, caramba, e começa a enxergar isso na gente. Então, eu super indico o seu trabalho, Obrigada. a sua capacidade de acolher mesmo tudo que vem e conseguir destrinchar um pouco e mostrar, assim, um caminho mais claro pra gente, né? Que às vezes a gente tem muita dificuldade de enxergar, de ter clareza no caminho e você faz isso de forma maravilhosa, mostrando Ah, que bom. muita luminosidade aí no nosso caminho. Obrigada, obrigada, Cat. Eu que Gente, um agradeço. prazer. Tenha um bom dia. Obrigada por estar aqui tão cedo. Foi bem legal. Eu acho que esse horário foi delícia, né? Porque A sempre gente teve. funciona de manhã, gente. Que Eu bom. também acho. Acho que a minha live da noite eu vou passar para de manhã também. Porque realmente é gostoso, a gente está com a cabeça mais fresca e quem está no carro dirigindo já tem aí um estímulo, né, para fazer esse caminho, né, e se potencializar. E quem está por aí já vai começar o final de semana cheio de energia, né? É muito bom. Gente, eu não consegui ver todos os comentários, tá? Se vocês puderem, quiserem mandar depois lá, aqui você vai deixar Isso. gravada, né, Mercedes? Mandem, vou deixar gravada, mandem DM também, se vocês quiserem alguma conversa e tal. Acho que a gente, né? A ideia é expandir, né? Trazer esse trabalho de comunidade, porque é assim que a gente atravessa, né? É assim que a gente vai para o Isso. outro lado. Uhum, Atravessamos juntos, é isso aí. né? Ah, muito bom. Beijo, Obrigada pelo convite, viu? Amei, amei a nossa beijo. manhã. Eu também. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Obrigada gente. pela companhia. Beijo. Obrigada a todos. Tchau.